Graças a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, o Senhor, o Eterno, o Rei, aquele que criou todas as coisas. Amém? Bendito seja Ele. Sou o irmão Van e quero trazer para você hoje um estudo muito importante. Quer dizer, mais um estudo muito importante. Por quê? Nós vamos estudar sobre Adão e Eva. Estudar não, a gente vai ver aqui, ter algumas observações, alguns detalhes sobre Adão e Eva antes do pecado. Como era, isso para você entender o que é a natureza carnal. O que é esta natureza aqui. Adão e Eva tinham uma natureza carnal igual a que nós temos hoje, porque eu já ouvi tantos dos pregadores doutorados, pós-doutorados, afirmarem, olha só, professores de faculdades, afirmarem que Adão, o corpo de Adão era diferente do nosso. Ou seja, Adão tinha um corpo eterno. Eu já vi um aí, eu tenho aqui o vídeo de um. O camarada tem mais de 500 mil, 600, 300, 200 mil seguidores inscritos no canal. E ele afirmar um erro gravíssimo, dizer que Adão e Eva, eles tinham, aquele casal tinha um corpo eterno, nasceram eterno. Deus fez eles eternos. Depois do pecado, eles perderam a eternidade. Isto não procede das Escrituras. Mas nós vamos estudar, a partir de hoje, talvez 2 vídeos, só para você ter uma ideia sobre Adão e Eva antes do pecado. Como era o corpo de Adão, como foi feito o corpo de Adão e Eva antes do pecado. Beleza? Tranquilidade? Então, de início aí, parabéns ao mais novo inscrito no canal. Eu não sei o nome, se um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, mas parabéns por tua inscrição, pela força que você nos dá. Amém? Então, o irmão Van, a irmã Luciana continua trabalhando ainda na costura. Ela agora está fazendo pano de prato. Coisa mais linda, né? Ela está se aperfeiçoando, graças a Deus. Deus nos fez para isso, né? Caminhamos para a perfeição na mente, no conhecimento. Então, meus irmãos, a partir de agora, sim, aí eu acredito que a irmã Luciana vai nos próximos, daqui a mais, deixa ela adiantar um bocado lá, que ela vem para cá nos ajudar. A partir de agora, eu conto com a tua compreensão, com o teu like, conto com o teu like, aí ó, like, né, quando eu escrevo assim, deixa teu like, tua inscrição e compartilha, não é ali, é lá onde tem aquela mãozinha assim, ó, aquele dedão para cima, você vai lá e aperta ali, onde tem aquele dedão, vai lá naquele, se você não é inscrito, onde tem assim, inscreva-se, aí você vai lá, se inscreve, aperta o sininho e receber as notificações, aí o YouTube manda ver. E nós crescemos neste canal Metanoia da Graça, cresce com a tua ajuda, com a tua força, com a tua cooperação. Tudo para a glória de Cristo, o Cristo eterno. Vamos lá? Então vamos ver, olha o que você vai ver aqui. São coisas maravilhosas, né? A Bíblia, ela é um livro encantador. Por mais que, né, alguns teólogos de faculdades, né? Alguns ateus, meus amigos, irmãos ateus, por mais que eles entrem para outra linha, distorcendo, não aceitando a Bíblia, e tem outra visão, né? Outros conhecimentos que eu discordo, algumas coisas eu até aceito, concordo, dentro da teologia dos doutores de faculdades, mas o importante
é o que Deus tem nos ensinado. O importante é isso, você tem que estar seguro naquilo que as Escrituras, Deus transmitiu para você dentro do Evangelho da graça, que é a salvação. A Escritura em si, ou as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, é um livro para você ter base. É um livro histórico para você estudar, debater, ensinar, aprender. Salvação só no Evangelho da graça, anunciado pelo apóstolo Paulo. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos caminhar aqui. Então, Adão e Eva, antes do pecado, como eram seus corpos? Primeira coisa que nós vamos ver aqui é Deus, presta ligadinho aqui agora. Deus, quando criou ou formou o homem, quando eu falo homem, eu estou falando Adão e Eva, o homem, o casal, não disse que eles eram perfeitos. A primeira observação, Deus não disse quando criou e formou e os viu formado, não saiu da boca de Deus que o homem, né, era perfeito, mas que o homem foi feito muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31, para a gente começar. Aqui, ó. Versículo 31 diz: então, acompanha aqui na tela. Deus contemplou toda a criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Deixa eu ver aqui, irmãos, uma observação, aqui eu vou, 11, beleza, só para eu não perder aqui o controle do horário. Pronto. Então, Deus viu que era muito bom quando Ele criou o homem, criou a mulher. O homem foi feito muito bom. Aí o que nós podemos ver isso aqui? Deus não criou o homem perfeito, eterno, mas numa qualidade muito boa. Foi feito muito bom. Se Deus fosse dar numa escala, a Bíblia fosse dar uma escala na criação, na formação do homem, de 0 a 10, o homem seria, na sua formação, o homem quando veio a existir, na escala de 0 a 10, 7. A nota que Deus daria à formação do homem, 7. Por quê? Porque o homem não foi feito excelente, o homem não foi feito eterno, o homem não foi feito esplêndido, não. O homem foi feito muito bom. Beleza? Então nota 7 para a formação do homem. Segunda observação, então presta atenção. Primeiro, Deus quando formou o homem, Deus disse que o homem foi feito muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Agora, a segunda observação dentro de Gênesis capítulo 1, 2. O homem foi formado como ser limitado. O homem, assim que Deus formou o homem, o homem, a mulher, o casal, como ser limitado. Limitado de que forma? Intelectual, moral, físico e mortal. O homem foi feito desta forma, limitado. Limitado na sua capacidade intelectual, moral, física e mortal. Veja, perceba que o homem ele era limitado e tinha tendências à morte, certo? A morte física e moral. Por isso que ele foi feito muito bom, não foi feito perfeito para sempre. Gênesis capítulo 2, agora vamos aqui o capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Olha só, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem veio do pó da terra. O homem não foi formado espírito, só espírito ou alma. Não, o homem foi uma junção do pó e do sopro em suas narinas. Capítulo 3 agora, capítulo 3, versículo de número 19. 19 diz: com o suor do teu rosto comerás
o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Então o homem foi feito com essa tendência, aqui já é depois do pecado, né? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Então veja que o homem foi formado um ser limitado. Aqui quando ele caiu, né, a sua parte moral foi atingida, a parte física foi atingida, a parte intelectual foi atingida, certo? Então o homem foi feito desta forma, muito bom, não foi feito eterno nem excelente. Beleza, doutores? Então o homem foi feito limitado, ou seja, olha aqui a parte mortal, né? Então a sentença de morte, né? A morte física, porque ele já tinha morrido aqui, moralmente ou espiritualmente, e agora Deus também lhe dá uma sentença de morte física. Capítulo 5 mostra a morte de Adão, e o versículo de número 5 de Gênesis diz: toda a duração da vida de Adão foi de 90 e 30 anos. Depois Adão morreu. Então Adão foi feito todo limitado, né? A formação, o corpo de Adão, né? A biologia de Adão, né? A parte psicológica de Adão, a parte espiritual de Adão, toda dentro dos seus limites, beleza? Por quê? Porque o homem foi feito muito bom. Então essa história aí, essa falácia de alguns doutorados, né, pós-doutorados, dizer que o homem foi feito eterno, cai por terra, né? Então é forçar a barra. A biologia de Adão, a formação física de Adão, ela foi bem limitada mesmo. Outra coisa, outra questão aqui. Então a primeira questão que a gente viu é quando Deus criou o homem, disse que o homem foi muito bom, o homem não nasceu perfeito. A segunda é que o homem nasceu limitado na intelectualidade, moral, físico e mortal. E a terceira coisa que nós vamos ver aqui agora é que Adão, a parte terrena do homem que Deus formou, o Velho Testamento emprega várias passagens para indicar o elemento inferior do homem. Ou seja, já no Velho Testamento há várias passagens, vários textos, vários versículos indicando que o homem, indicando que a parte física do homem, né, ou ela como foi feita, né, a parte terrena do homem que Deus formou, a parte física terrena. O Velho Testamento emprega várias passagens para indicar o elemento inferior. Parte física, elemento inferior. A parte espiritual, elemento superior. Então, vamos ver aqui. Você, na sua leitura, eu acredito que você já leu, né, e já viu que o homem, ele é carne, pó, ossos, entranhas, rins, casa de barro, mortal e etc. Por que esta linguagem? Para indicar que esta parte, né, os judeus entendiam como parte inferior. A parte física, a parte mortal, né, a parte externa, o corpo humano do ser humano, nessas passagens, quando diz assim, o homem foi feito carne, o homem veio do pó, ossos dos meus ossos, as entranhas do homem, né, quando se fala de rins, casa de barro, que o homem é mortal, está se referindo ao homem inferior, beleza? Ao homem carne, ao homem mortal, a parte que morre, tranquilo? A quarta observação que podemos ver aqui também em Gênesis, observe os capítulo 1, presta bem atenção aqui agora, versículos 26 e 27. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança.
domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Mas lá em cima, neste texto, diz assim, ó, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Ou seja, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. E o que significa isto, imagem e semelhança? Eu resumi bastante, né? Porque se a gente for fazer uma explanação aqui, expor mesmo, né, dentro do conhecimento, a gente vai passar aqui mais de 5 horas explicando o que é imagem, o que é semelhança. Mas aqui quando você lê ali, ó, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Então, imagem, o homem foi feito imagem, sim. E o versículo 27 também diz, o 27 diz, ó, Deus, portanto, criou os seres humanos, né, o homem, a mulher, Adão e Eva, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, imagem e semelhança aqui, nesses 2 versículos, imagem vem do hebraico tesselém e do grego eikon. Presta bem atenção, lá no Antigo Testamento, no hebraico, tesselém, para imagem. Aí lá no grego, Novo Testamento, está lá eikon. E semelhança vem do hebraico demuti e do grego omoiosis. Imagem e semelhança são empregadas como sinônimas, ou seja, significa a mesma coisa, é similar. Então, quando você vem no versículo 26, preste atenção nesse detalhe, né? Porque os teólogos gostam de fazer um balaio de gato tão grande, um bolo, né? Coloca um fermento a mais, né? Os doutores sempre colocam uns fermentinhos a mais para que a massa incha, o bolo incha. Mas preste atenção aqui, como é simples a gente desvendar, né? O que a Bíblia diz, né? Quando você lê o que está na Escritura, versículo 26 diz assim: façamos o homem a nossa semelhança, de acordo com a nossa, façamos o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Aí você vem para o versículo 7, sim, aí eu disse o seguinte: imagem e semelhança são empregadas como sinônimas. Significa a mesma coisa. Imagem e semelhança é a mesma coisa, né? Ela é uma palavra similar. Como podemos provar? Versículo 27 diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Não aparece mais aqui semelhança, mas só imagem. Veja, porque é similar, entendeu? É uma questão de linguagem, né? Uma linguagem coloquial, né? Temporal. Imagem, semelhança. Então, aqui no versículo 27 já diz: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Já não aparece mais semelhança. Beleza? Só questão de pequeno detalhe. Vamos aqui agora. Outra coisa. Imagem e semelhança significa praticamente, quando ele diz aqui, ó, Deus, aí vamos para o versículo 26, para saber o que é imagem e semelhança, né? Aqui, ó. Deus fez, portanto, o 26. Então, Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança são empregadas, são praticamente isto aqui: o homem me representará. É a mesma coisa que você está dizendo isto. Deus criou um homem, imagem e semelhança. A sua imagem, a imagem de Deus e semelhança Deus criou. Deus estava dizendo para a humanidade, para o homem: você vai me representar. Você é minha imagem, você é minha semelhança, você me representa. Com uma observação:
de todas as criaturas que Deus criou, só ao homem Deus disse: minha imagem e semelhança. Beleza? Minha imagem e semelhança. Ou só isso aqui, ó. Deus, portanto, criou os seres humanos. Seres humanos aqui, Adão e Eva, o casal, a sua imagem. A imagem de Deus criou. Então, esta palavra imagem, você vai me representar. Só Deus estava dizendo para o homem: vocês serão a minha representação. Ou vocês me representará. Imagem e semelhança quer dizer praticamente isso. O homem nasceu, Deus criou o homem para representar Deus. Imagem e semelhança, o homem foi feito um tipo ou uma cópia divina, ou divino. O homem foi feito um ser, um semideus, um semidivino. O homem é como Deus em alguns aspectos. Imagem e semelhança, estava dizendo que Deus, que o homem seria como Deus em alguns aspectos. Exemplo: imagem e semelhança, capacidade intelectual, domínio sobre as criaturas ou seres viventes, criatividade, capacidade de domar, de tomar decisões. O homem tem uma natureza espiritual. Quando Deus soprou, Deus fez ali o homem também com capacidades intelectuais, né, morais e espirituais. Então, o homem também é imagem e semelhança de Deus nesta forma, de uma natureza espiritual, moral e na condição de ser eterno. Imagem e semelhança também em uma condição de ser eterno. Gênesis 1, 26, nós estamos vendo aqui, imagem e semelhança lá em cima, e 28, ele diz aqui, ó: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Olha a imagem e semelhança de sujeitar as coisas, né? De dominar sobre as criaturas viventes, criatividade, capacidade de tomar decisões. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Uma observação aqui, meu irmão. Eu vou entrar, aqui vai ser rápido. Uma observação. Lá embaixo, aqui, ó, de todo animal aqui, ó, sobre as aves do céu. Quando ele aqui, ó, dominai, ali, ó, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, o homem não teve a capacidade, olha como o homem foi frágil, não teve a capacidade, né, embora simbolicamente, de dominar um ser, né, que rastejava, né, que ali é uma história, né, tipo uma parábola, ali foi um fator simbólico em Gênesis capítulo 3, que Deus mandou dominar. Por que ele não dominou, né, ali a serpente, né? Por que ele não dominou a sua serpente? Por que Eva não dominou a sua serpente? E por que Eva foi enganada? Se Deus aqui disse: vocês dominem sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, imagem e semelhança é isso, é ter o domínio sobre toda a criatura, né, ali presente. E também com a condição, né, o homem tinha esta condição aqui, ó, imagem e semelhança, versículo 22, que diz: então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. É essa condição aqui que o doutorzinho aí, né, pós-doutorado, diz que o homem, Deus criou o homem eterno. Não, doutor, para
para que o homem fosse eterno, ou o casal fosse eterno, eles teriam que avançar, comer da árvore da vida para viver eternamente ou para sempre. Isso aqui numa condição de imagem e semelhança, que seria já, vamos dizer assim, o segundo passo da humanidade para viver eternamente. Outra coisa aqui, no Novo Testamento, duas passagens se faz referência à imagem e semelhança de Deus. Duas passagens que é usado no Novo Testamento, né? Uma por Paulo e a outra por Tiago, que faz referência a Gênesis capítulo 1, 26, 27. Fala Colossenses, né? Colossenses, vamos ver aqui. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 10, que diz: E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa referência aqui, imagem daquele que o criou, Gênesis capítulo 1, Paulo estava se referindo a Gênesis, a criação de Gênesis, a imagem do Deus, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 9, que diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Beleza? Então aqui também Tiago faz referência lá, uma citação a Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Outra observação aqui. Na formação do homem, segundo a Escritura ou as Escrituras, Deus fez uso de material pré-existente, ou seja, já existia, e Deus formou ali na sua sabedoria, na sua presciência, no seu conhecimento, na sua ciência, biologia, né? Deus ali fez uso na formação do homem, Deus usou material pré-existente. Observe Gênesis capítulo 2, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo de número 2. Deus não trouxe do céu e formou o homem, né, o corpo humano do homem do céu. Não é celeste, é terreno, é físico, né? É mal. Você vai ver isso lá na frente, que é que Tiago diz. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7 diz, aqui ó: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. O homem foi formado de materiais já existentes, terreno, do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis, agora, Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz: Com o suor do seu rosto comerás o teu pão, até que volte ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra tornarás. Então o homem foi feito do pó, e ao pó ele ia tornar. Beleza? Tranquilidade? Então na formação do homem, segundo as Escrituras, Deus fez uso na formação do homem de material pré-existente. Do pó da terra, tá aqui ó, porque tu és pó, aqui ó, do pó da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Pois o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, aqui ó, do pó da terra, aqui vem da Septuaginta, né, grega, né, foi escrito todo o Antigo Testamento foi escrito primeiro na língua grega. Então aqui a gente pode informar que esta palavrinha do pó da terra, pó, aqui o autor usou um substantivo masculino, o autor de Gênesis,
Não se sabe quem escreveu Gênesis, né? Aprendi que foi, nós aprendemos na escolinha dominical que foi Moisés, mas quando você vai estudar a fundo, as coisas mudam. Mas vamos supor que tenha sido Moisés, ok? Para o autor de Gênesis, no capítulo 1, 2, 3, e principalmente aqui no capítulo 2 e o versículo 7, o autor usou um substantivo masculino da palavra raiz, rus, ros e rom. São palavras gregas para dizer terra, solo, poeira. Marcos capítulo 6, versículo 1. Marcos, né, capítulo 6. Marcos capítulo 6 e o versículo de número 11. 11 diz assim, ó. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir deste lugar, sacudi a poeira debaixo de vossos pés. A poeira, né? Ele usou aqui uma palavra raiz, rus, ou ros, ou rom, que é a mesma coisa, é referente à terra, solo, poeira, para poeira. E foi desta poeira, né, da terra, que Deus formou o homem. Apocalipse 18, 19, aqui ó, Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 19, diz: então jogaram pó sobre as cabeças. Então este pó lá em cima, jogaram pó sobre as cabeças, é referente, né, a um substantivo masculino, rom, né, ou ros, de acordo com o seu contexto, é uma palavra raiz, ou rus. Agora, Paulo usou um adjetivo, roikos, que é uma palavra grega, um adjetivo, roikos, que vem de uma derivação de rus, que é outra palavra grega, uma derivação para pó, ao que é feito de pó, ou da terra, ou que consiste em pó, ou terra, feito do pó, feito da terra. Aí está aqui em 1 Coríntios, aqui ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 47, que diz assim, Ho protus anthropos ekges roikos, ou seja, o primeiro homem foi feito do pó da terra. Tá aí, ó, o primeiro homem foi feito do pó da terra. Então, pó da terra, ele está se referindo a Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e Gênesis capítulo 3, versículo 19, pois tu és pó, Deus formou do pó, do material pré-existente, ok? O primeiro homem foi feito do pó da terra. Então, veja que o homem veio do pó, do material pré-existente. Também pode se referir ao solo ou barro, roikos. O adjetivo roikos é relativo a ter natureza de uma existência na terra, né? A ter a natureza de uma existência na terra, ou do pó da terra, em contraste com o que é celestial, beleza? Ou do céu. Então, roikos, ela faz um contraste. Roikos quer dizer da terra, natureza terrena, do pó da terra, do barro, do material existente, ou seja, da terra, do pó da terra, em contraste com o que é do céu. Aqui, ó, 47, o homem, tá aqui, veja, leia comigo, por favor. O homem foi feito do pó da terra, roikos, pó, terra, barro, né? Natureza terrena. Aí, vírgula, o segundo homem é do céu. Então, um é da terra, o segundo homem é do céu, beleza? É possível traduzir roikos, pó, né, por criar a partir da terra. Deus criou a partir do material pré-existente da terra, ou feito do pó da terra.
1 Coríntios, capítulo 47, que a gente viu, o primeiro homem foi formado do pó da terra, e o 48 diz: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, roikos, os que são dos céus ao homem celestial. Então o homem foi feito, Adão e Eva foi feito do pó, da terra. Beleza? Amém? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia da formação do homem, do que o homem foi feito. Então, nos próximos estudos, eu vou trazer para você de que o corpo que Adão tinha antes do pecado é o mesmo corpo que eu e você, que nós temos. É esta carne aqui. Adão tinha ossos, Adão tinha carne, Adão tinha coração, Adão tinha uma mente humana, Adão tinha uma aparência humana, um corpo físico, palpável, mortal. Então, por que eu quero trazer isso? Para mostrar para você que Adão e Eva pecaram segundo os seus desejos carnais. Beleza? Tranquilidade? Então, deixa aí o teu like lá onde tem aquela mãozinha assim, ó. Deixa lá o like. E você que não é inscrito, está me vendo pela primeira vez, dá uma força aí, né? Dá uma moral a este canal Metanoia da Graça. Ajuda aí teus irmãos daqui da Paraíba, do Nordeste brasileiro. Ajuda este canal a crescer para a glória de Deus. Temos uma meta, alcançar 500 inscritos, né? Assim Deus querendo, para a glória dele. Amém? Deus te abençoe grandemente. A paz de Cristo Jesus. Não perca o próximo estudo. Cada vez melhor. Cada conhecimento, uma libertação da religião malvada, perversa, perseguidora e que gosta unicamente de fazer pessoas escravas de um sistema religioso evangélico. Saia enquanto é tempo desse sistema enganoso e mentiroso e se volte para o evangelho da graça de Cristo Jesus. Paz a todos, não perca o próximo estudo. Amém? Deus abençoe grandemente. A paz.